Bom dia, boa tarde, boa noite, alunos. Vamos dar uma sequência aí da videoaula, né, de ontem. Vamos continuar falando sobre memórias. Agora nós vamos falar sobre a memória DDR2. Tá? Nos diários de um computador, utilizamos vários tipos de aplicativos com necessidade de memória bastante distintas, que torna difícil de observar grande diferença de desempenho em tarefas cotidianas. Na verdade, vários usuários que adquiriram placas-mãe com software DDR2 ficaram desapontados na época, pois em várias tarefas, uma memória DDR2 533 levava mais tempo para responder do que uma DDR400. Então, na época de transição, né, da memória DDR para DDR2, né, existia até versões de DDR2 400, né, mas as mais populares no começo eram as 533. No começo, nessa fase de transição de uma memória para outra, realmente aí existia algumas coisas que acontecia que os usuários não compreendiam, porque uma memória mais nova, mais recente, mais atual, era mais lenta que a antiga, o desempenho no geral, né? É que ainda nessa fase de transição, o que acontecia? Né? Faltava ainda muitos ajustes ainda para serem feitos, tanto é, na parte eletrônica, na parte da placa-mãe, processador, né? Se comunicar, fazer a ponte corretamente, parte de chipset, né? Que não vamos ver mais para frente, se comunicar corretamente aí, para ter um casamento bem legal, para que o desempenho realmente se torne satisfatório. Tá? Então, até mesmo os sistemas operacionais também tinham que ser, vamos dizer assim, meio que se adaptar também a essas novas tecnologias. Né? Tá? Ainda encontrados à venda, os módulos DDR2 são capazes de rodar sistemas operacionais modernos sem gargalos e com bastante fluidez. Elas também são consideradas SD-RAM, assim como os modelos subsequentes. Então, se tornou comum chamar as memórias apenas como DDR2 ou DDR3. Né? Então, essa nomenclatura vale até nos dias de hoje com as memórias DDR4. Né? É, falando em DDR2, as DDR2 hoje não são fabricadas mais, né? Dificilmente você vai achar memórias DDR2 novas, vamos achar só usadas. Falando uma opinião sincera, a DDR2 aí prevaleceu por muito tempo e ainda é encontrado ainda em vários computadores, especialmente eu tenho alguns computadores, né? Na verdade eu não tenho, eu tenho que ver um, dois, três, quatro, dois Note e dois computadores que usam DDR2. Então, ainda existe um desempenho muito bom ainda para coisas normais, né? Navegação na internet, coisas de escritórios, estudo. Então, ainda é muito utilizado. Tá? Ainda é muito satisfatório o desempenho. Tá? Lógico, dentro do seu limite, você pode usar tranquilo. SD-RAM significa Synchro Dynamic Random Access Memory, né? Memória de acesso randômico, dinâmico e sincronizado, né? Traduzindo literalmente. Tá? Mas todas são SD-RAM. Então, a gente já não fala SD-RAM, fala DDR, DDR2, DDR3, DDR4. Tá? Alguns modelos aí de memória DDR2, né? Então, tem memória 533, foi a primeira, né? Tá? O clock base é 133, então multiplicado por 4. Lembra que DDR era multiplicado por 2, né? O clock. Né? Então, agora fica 533, 166, né?
adequado da 667 e assim por diante. Essas três primeiras versões, 533, 667 e 800, é que vocês vão mais encontrar. Essas outras versões aqui, eu nunca vi uma memória DDR2 com essa frequência, tá, gente? Então, se no exterior chegou a fabricar, eu não sei, mas eu nunca vi essa frequência. A maioria é de 533, 667 e 800. Essa frequência maior já se encaixaria nos módulos de DDR3, ok? DDR3, o modelo DDR2 166 foi o último a ser reconhecido oficialmente pela GDEC, Joint Electronic Device Engineering Council, Conselho Conjunto para Engenharia de Dispositivos de Elétrons, entidade certificadora de memórias, e já operava as frequências altíssimas, 266 multiplicado por 4. A partir desse ponto, como acontece com os processadores, aumentar o clock base, aumentar o clock base e aumentava exponencialmente o consumo de energia e geração de calor. Então, a solução mais efetiva foi dobrar de novo a quantidade de transferência por ciclo, né? Então, quanto mais a frequência, maior o consumo, tá? Então, esse modelo DDR266, como eu já tinha dito, não conheço, mas foi fabricado. Então, quanto mais se aumentava o clock dessas memórias, né, no caso do DDR2 166, então era multiplicado por 4. Então, quer dizer que já se tornava muito alto. Vocês estavam calculando coisa de 266 multiplicado por 4, né? Então, novamente, se aumentar muito a frequência, né? 266, ó, tá? Aumentar muito a frequência e aumentar, consequentemente, o consumo de energia e o calor. A geração de calor era muito alta, né? Então, essas memórias, novamente, a memória tinha que sofrer alguma alteração, uma evolução, para que se conseguisse frequências mais altas sem comprometer a parte de temperatura, né, que seria muito alta, elevasse muito. Tá? Então aí surgiu aí a memória DDR3 novamente, né, com a evolução. Essa simples mudança no circuito de transferência torna possível a criação de memória operando a 2133, né, a menos 266 GHz. Então, normalmente se dobrou, né, multiplicou por 8. Né? Então, o multiplicador ficou por 8. Então, se alcança mais frequências mais altas, né, mas a temperatura não sobe muito porque é uma evolução, né, porque é um multiplicador por 8, que a DDR2 se multiplicar por 4. E a DDS vai multiplicar por 2. Então, você consegue manter um clock básico, né? Aí você multiplica esse clock por 8 e alcança frequências maiores, sem geração de calor. Tá? Se o tempo de acesso continuasse o mesmo, as memórias DDR3 não ofereceriam grandes vantagens em relação ao DDR2. Mas esses novos modos trouxeram também um sistema de calibração de sinal, o que diminui a latência sem comprometer o desempenho. Pessoal, a memória DDR3, hoje, logicamente que já existe a memória DDR4 já há alguns anos, mas a memória DDR3, né, existe algumas memórias DDR3 com frequências bem interessantes, né, que ainda hoje tem um desempenho bem satisfatório até para jogos. Então, se você achar um computador aí, né, e geralmente é mais barato que os computadores que usam DDR4, vocês não fiquem pensando que vocês estão comprando algo que não vai dar um desempenho muito bom para jogos. Você pode se surpreender, né, que se você comprar o computador certo, mesmo usando memória DDR3, você vai ter um desempenho muito bom para jogos, ok? A união de uma velocidade de transferência maior é um tempo de acesso menor ainda
de acesso menor ainda. Supre tanto no mercado de computadores domésticos quanto os de alto desempenho no dia de hoje. E a grande quantidade de chipset e plataformas suportadas contribui para uma queda drástica nos preços. Então, sempre uma geração anterior, né, quando surge uma nova geração, ela é muito cara. Né? A geração atual geralmente se torna mais cara. Então, a geração anterior acaba caindo muito preço. Então, às vezes, se você não disponibiliza muita grana, vale a pena você olhar com mais cuidado aí, né? Um computador mais antiguinho, que ainda pode se surpreender aí com os desempenhos, tá? Olha lá, modelo de velocidade, né? DDR3, né? Eu nunca vi DDR3 800, sempre começou aí DDR3 por 1066. A maioria gira em torno de 133, 1600, que você encontra bastante, tá? Esses modelos. Né? E você vê que tem modelos de DR3 bem avançados, até 2400, né? Então, 2400 MHz seria uma frequência muito boa, que seriam os clocks iniciais da DDR4, né? Você tem uma ideia, né? Então, a DDR4, se não me engano, ela começa em 2133, por aí, né? Então, 2400 seria um clock aí muito bom para utilizar para jogos, né? E, logicamente, que existe aí, se não falha a memória, acho que a DDR3 tem pente até 16 GB. Então, com 2 pentes de memória DDR3, você pode ter até 32 GB de memória. Então, já é bem satisfatório aí para uso até para jogos, né? Tá? Vamos falar da DDR4, então. O padrão DDR3 foi explorado ao máximo, sendo que os mais recentes componentes trabalhavam em clocks de 2.800 MHz. Então, chegou até a ter versão de 2.800 MHz, mas aí o que acontece? Chega num limite que essas versões, últimas versões mais rápidas de memória DDR3 acaba novamente pecando pelo calor excessivo, né? Então, novamente teria que já se multiplicar de novo e criar uma nova versão de memória. Tá? Mas ainda garante estabilidade, pequenos ganhos de performance para usuários mais avançados. Partindo do pressuposto de que memórias basicamente são definidas através de clocks, um consumidor pode enganosamente pensar que as primeiras memórias DDR4 serão mais lentas que as atuais DDR3, visto que o padrão dita que a nova versão desse componente trabalha com frequência a partir de 1600. Então, quer dizer que a DDR4, né, começou a partir de 1600 MHz. Né? Então, bem mais abaixo que eu pensei aí. Né? Então, pode acontecer realmente de alguns computadores que usam DDR3 aí, com clock mais alto, até ganhar em certas situações de desempenho aí da DDR4, né, as primeiras memórias DDR4, com essas frequências mais baixas. Todavia, não há qualquer comparação entre as duas, visto que o padrão DDR4 começa do ponto em que o DDR3 para e apenas evolui em todos os sentidos. As alterações começam na parte exterior do produto, o posicionamento dos chips é diferente e os demais componentes nos módulos também ficam localizados em partes distintas. Outra alteração substancial é a quantidade de pinos. Sabe aqueles contatos metálicos que servem para o trânsito de dados entre os chips de memória e os demais componentes do PC? No padrão DDR4 há 284 pinos para realizar a alimentação das micropeças e a comunicação. Portanto, no padrão tem 44 pinos a mais do que antigo, sendo que a funcionalidade de diversos deles foram alteradas. Então, existe aquelas partes metal dourada, que na verdade tem uma pequena quantidade de ouro nela, né? Não é por isso que a memória é cara, né? Porque é ínfimo, né? A quantidade de ouro. A quantidade de
pinos, de contatos que existe, ela aumenta a cada versão de memória RAM, né? Então, a DDR4 possui 284 pinos, 44 a mais que a DDR3, né? Então, quanto mais, melhor a comunicação, né? Mais canais de comunicação aí para que a memória trabalhe, né? Juntamente com com o processador, né? Tá? Então a comunicação se torna mais rápida. Tá? Olha que interessante, pessoal. Lá. DDR1, né? A primeira DDR tinha 184 pinos. DDR2, 240. Na DDR3 não aumentou, né? Continuou com 240 pinos. Tá? E aí, a DDR4 aumentou mais 44 pinos. Então, foi gradativamente melhorando aí a quantidade de pinagem para melhorar o desempenho. Né? Então, aqui são 4 módulos, um diferente do outro, né? Tá? Aqui não dá para ver assim, olhando assim parece tudo um tipo só, mas são diferentes. O grande diferencial das novas memórias é o padrão diferenciado na altura do barramento. Na parte central, os pinos são mais longos, mas gradativamente eles têm sua altura reduzida até chegar às pontas do módulo. Pessoal, quando fala barramento, é aquela parte em que vai encaixado, né? Encaixado o módulo de memória. Existe barramento também, os PCI, né? Para adicionar placas off-board, né? E nesse caso aqui, existe diferença aí no barramento, somente na DDR4 mudou o barramento, que até o momento não existia diferença de altura. Os pinos, aquela parte, era tudo igualado, né? Todos os pinos são do mesmo tamanho, mesma altura. Tá? Na DDR4 isso foi mudado. A mudança vem para garantir a facilidade na instalação e evitar que o usuário force demais o componente no encaixe e acabe danificando o slot. Né? Então, na verdade, os fabricantes, né, foi mudando aí até aquela parte cortezinho, né? Porque dentro do slot também tem um lugar que tem uma saliência, né? Tipo, para que encaixe dentro desse corte. E esse corte muda conforme a versão da memória. Então, é para que não aconteça de instalar memórias de versões diferentes, né, nesses slots, né, para que não ocorra curto-circuito, que pode danificar tanto o pente de memória quanto a placa-mãe. Né? Depois de anos seguidos de muito trabalho, as memórias DDR4 foram ajustadas para trabalhar com tensões menores do que vemos no módulo DDR3. Os componentes comuns para desktop vão trabalhar com 1,2 volts, o que representa uma redução de 0,3 volts, já que a DDR3 rodava com tensão de 1,5 volts. Né? Então, essa tensão também muda, né? Até o consumo, além de melhorar o desempenho, né? Melhora também o consumo, se torna menor. Né? Então, um computador recente consome bem menos energia do que um computador antigo. Tá? Então, não é essa melhoria de desempenho, de consumo de energia também. Aqui você pode reparar, né, que a DDR4, ela começa menorzinha, depois ela no meio vai aumentando, aí tem um cortezinho, depois vai e no final diminui de novo na altura dos pinos. Né? Então isso acaba mais um recurso de segurança para que o usuário não encaixe esse tipo de memória em outros slots, porque o tamanho do slot é o mesmo, o que muda é a quantidade de pinos e esse recortezinho aqui no meio. Né? Então, se você tentar ver, você pode tentar encaixar isso num slot de memória DDR2, né? E tentar encaixar, porque o tamanho é igual, mas não vai encaixar. Tá? Então, não é o tamanho do comprimento geral que muda. Muda-se essas pinagens em amarelo, né? Em dourado. Tá?
Pessoal, a videoaula é essa. Ainda tem mais uma parte aí para nós continuar na semana que vem. Novamente vou avisando, assista a aula. Se precisar, assista novamente, tá? Para entender melhor. Não fiquem no básico. Tente pesquisar. Se tiver curiosidade, pergunte para o professor. Tá? Não fique só nisso. Quem é curioso, quem tem vontade de aprender, tem que correr atrás, ok? Vai um exercício junto aí com a videoaula. Fiquem atentos e até a próxima aula. Valeu!